Olá, pessoal, boa noite. Muito bem-vindos aí a mais um RC Insight. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Denise Tavares, que é advogada especialista na área de privacidade e proteção de dados. E o nosso tema de hoje é LGPD, o que você precisa saber para o seu negócio. Como vocês já sabem, quem acompanha aqui no canal, o RC Insight, ele é um encontro semanal, ele é um projeto que está aí acontecendo desde março, um projeto semanal, que traz conteúdo sobre diversos temas aí do universo corporativo, com o objetivo de abrir espaço para trocas de ideias, com o ponto de vista de pessoas que realmente têm experiências consistentes e nas suas áreas de atuação para trocar aqui conosco. Então, é um prazer aqui, mais uma vez, estar com vocês. É um prazer, Denise, muito obrigada por aceitar o meu convite, por estar aqui compartilhando o seu conhecimento. E, assim, obrigada mesmo e seja muito bem-vinda ao canal. Eu que agradeço, Raquel. Um prazer estar aqui no seu canal, falar sobre esse tema que está todo mundo realmente perguntando, querendo saber, não só as empresas, né, mas as pessoas físicas também querendo saber o que muda, e acho que é um assunto que ainda tem muitos desafios e ainda tem muitas questões que o pessoal ainda fica na dúvida. É sempre bom a gente ter essa oportunidade. Bom, lembrando, pessoal, dúvidas, comentários, coloque aí no chat, que eu tenho certeza que a Denise vai ter o maior prazer de responder e de comentar. Aqui é realmente um bate-papo, é para a gente trocar, para vocês aproveitarem o máximo aqui, extrair o máximo também de conhecimento, né? Porque é um tema novo, é um tema que está tá aí, poucas pessoas sabem desse assunto e ninguém melhor do que a Denise aqui para trazer esse assunto para a gente. Então, para a gente começar, Denise, se apresenta um pouco mais para a gente, tá? Antes da gente entrar no assunto da LGPD, conta um pouco da sua história, né? Quem é a Denise? Como foi essa trajetória para você entrar nessa área aí de privacidade e proteção de dados? Bom, eu sou Denise Tavares, sou advogada, então eu me formei em 2010 e desde formada eu sempre atuei na área de fusões e aquisições, na área empresarial. Em 2016 eu tive gêmeos, aí a gente, né, dá aquela parada, licença maternidade, e quando eu voltei, coincidiu com um período meio conturbado, né, economicamente, não estava lá para questões aí de investimento estrangeiro, a gente estava passando por um momento que em todas as empresas, essas questões de fusões e aquisições estavam mais congeladas, digamos assim. E coincidiu também de ser o momento do Regulamento Europeu de Proteção de Dados ser aprovado na Europa. Então, a gente, né, comecei a escrever sobre o tema, estudar o tema, e de repente, assim, foi abrindo todo esse caminho, e eu fui gostando do tema e trabalhando com isso. Então, foi algo que não foi planejado, mas hoje é totalmente, assim, faz parte agora da minha vida. Desde esse tempo, né, eu já abri meu escritório, tenho uma instituição de ensino na área de privacidade e proteção de dados, né, tecnologia, e agora focando aí nesses projetos, ajudando as empresas na adequação à lei. Tenho também o canal do YouTube, né, que eu também trago bastante coisa sobre esse assunto específico. Na verdade, ele é basicamente só sobre esse assunto, porque tem muito detalhe, tem muita questão que a gente aborda. E desde então, aí na verdade, esse ano eu fui reconhecida entre os 5 melhores advogados do Brasil nessa área, e tenho também uma certificação internacional para atuar com proteção de dados, que ajuda bastante aí, mesmo sendo, né, em relação à legislação europeia, ela é muito similar à nossa lei aqui no Brasil, então ajuda bastante, principalmente em relação a esse texto que a gente ainda não tem, né, uma jurisprudência, ainda não tem entendimentos, então a gente consegue, de certa forma, entender como que as empresas estão se movimentando nesse assunto. Uhum.
Denise, a lei, né, 13.709, que é a famosa, né, lei LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor, né, em dezembro de 2020, ela coleta, armazena e compartilha dados pessoais de terceiro. Ela estabelece regras sobre essas coletas, certo? Qual que é a importância dessa lei e qual que é a razão dessa lei? Tá. Ela tem uma importância, assim, na verdade, ela tem fundamentos bem amplos, tá? Além do que a gente fala muito só ali, né, o dado pessoal, mas ela é bem ampla. Então, só um ponto aí, a lei entrou em vigor agora no dia 18 de setembro, tá? Ela Então, estava com projeto, ela estava com projeto, né, de prorrogação para o ano que vem, mas o projeto não foi aprovado, então ela, de fato, entrou em vigor aí no mês passado. As sanções previstas na lei, elas entram em vigor em agosto do ano que vem. Então, isso traz muita confusão, de fato. Tá? Tem muita coisa que a gente acaba olhando aí agora que o pessoal fala, é ano que vem, é esse ano, é fim do ano, é começo do ano que vem, mas a lei já está valendo. Aí, a autoridade nacional pode começar a aplicar as sanções só em agosto do ano que vem. Só que, como a lei já está em vigor, Poder Judiciário, Ministério Público, os donos dos dados, que são os titulares, já podem aplicar a lei, já podem pedir a aplicação dessa lei. Então, inclusive, a gente já tem processos abertos com base, né, com fundamento na LGPD e multa aplicada já mencionando a Lei Geral de Proteção de Dados, infração à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, de fato, já está valendo. Tá? E aí, assim, né, o que deu a origem, né, ou o que deu essa corrida para aprovação da lei? Aí eu comentei até, né, que a minha história veio lá com o regulamento europeu. Então, esse foi um dos pontapés, assim, um regulamento, né, internacional em relação à proteção de dados e vários outros. A gente fala muito do europeu porque, de fato, né, ele tem uma importância e uma dimensão mundial muito grande, mas vários outros ordenamentos em outros países com leis de proteção de dados, e para que você consiga transferir informações para outro país, para um prestador em outro país, essas leis determinam que precisa ser para um local seguro. E local seguro é um local que também tenha regras nesse sentido. Então, por exemplo, né, se uma empresa na Europa contrata uma startup brasileira de tecnologia para processar dados, né, para trabalhar com dados pessoais, fazer algum tipo de pesquisa, algum tipo de avaliação, essa startup, ela já está ali praticamente que a empresa lá fora, ela escolhe uma outra empresa em outro país, porque ela vai ter que ter um trabalho muito grande com a autoridade europeia para regular essa transferência, já que o Brasil não era considerado seguro. Um outro ponto é que uma das questões que estava emperrando o Brasil de entrar na OCDE, né, a Organização de Comércio e Desenvolvimento Econômico, era também que o Brasil não tinha uma lei de privacidade e proteção de dados eficiente, né, eficaz, porque a gente tem questões de proteção de dados no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, na Constituição Federal, mas nada disso, né, a gente tinha uma eficácia grande, né, o próprio judiciário é muito moroso, as pessoas acabam que não esperam, não querem esperar o tempo, acabam deixando para lá, né, os seus direitos. E agora, com uma autoridade, né, específica para tratar desse assunto, a gente vai ter uma fiscalização maior, a gente vai ter um cumprimento maior, uma demanda maior para, de fato, né, que de fato as empresas se adequem a essas regras. E a própria demanda da sociedade. Então, a gente vê que as empresas hoje que têm um maior faturamento aí são empresas que trabalham com dados, né? A gente vê Microsoft, Google, Facebook, e estão trabalhando com um insumo que é nosso e que a gente não tem essa transparência, né? E não sabe a forma como tudo isso é utilizado, como essas pessoas dessas empresas compartilham os nossos dados. A gente, né, vende um apartamento, você recebe ligação por uns 2 anos de arquiteto, decorador, construtor. Então, é uma situação que as empresas estão vendo também como vantagem
usar essa adequação à lei como uma vantagem competitiva e falando, olha, eu já estou adequado à lei, né? Você pode me passar suas informações com segurança, porque é dessa forma que eu vou tratar. Eu sou transparente, e também aproveitando outras oportunidades, né? Hoje em dia, o que a gente fala, né? O que está movendo a economia são os dados, e as empresas, elas dificilmente sabem todos os dados que elas possuem, para que elas utilizam aquelas informações, se de fato elas são necessárias. Então, isso também abre um leque aí de oportunidades e de possibilidades de legalizar e legitimar até uma outra utilização desse dado que ela também não tinha verificado. Então, essa importância tanto, né, econômica para as empresas e para os indivíduos, né, algo que é bem geral mesmo. E quais são os dados exatamente que essa lei protege? Eu até coloquei alguns dados aqui, né? Quais são exatamente? Vamos lá, se as minhas, porque a minha checagem de informação ali, eu já errei numa que eu, na minha busca de informação aqui, já tinha uma errada. Então, vamos lá, quais são exatamente os dados que essa lei protege? Tá bom. A lei protege dado pessoal. Né? E aí, o que é dado pessoal? Ele se divide no dado pessoal comum e no dado pessoal sensível, mas os dois são dados pessoais. O dado pessoal comum é qualquer informação que identifica ou que pode vir a identificar uma pessoa. Então, na prática, é qualquer informação mesmo. Por exemplo, né? O que de cara é dado pessoal? Nome, RG, CPF. O que pode ser um dado pessoal, dependendo de como ele é aplicado? Uma profissão, o número da sua roupa, a cor do cabelo. Todas essas informações podem vir a te identificar. Então, por exemplo, se você quisesse fazer uma surpresa para o pessoal aí, né, no YouTube. Hoje eu vou falar com uma pessoa que eu vou dar dicas de quem é. Ela é advogada, né? A minha profissão, por si só, não é dado pessoal. Mas dependendo agora do que você for falando, se a pessoa chegar no meu nome, com todas as informações que você der, mesmo que você não fale o nome, o RG e o CPF, tudo isso vai ser considerado dado pessoal. Então, é advogada, é loira, tem entre 30 e 40 anos, se formou em Direito no Mackenzie, e vai falando coisas. Chega uma hora que você vai lá e fala, eu conheço, é a Denise Tavares. Você não falou nada de um documento, você não falou nenhuma informação que qualquer outra pessoa diria que é uma informação pessoal, né? Aí a gente fala o número de sapatos. Se você está numa reunião ali com 30 pessoas e tem uma mulher que calça 34, às vezes se alguém chega e fala, olha, alguém, né, perdeu um sapato que calça, e o número é 34, você identificou a pessoa pelo número do sapato. Então é algo tão extenso, é algo tão amplo e abrangente que, de fato, só no dia a dia, só avaliando ali na empresa, que a gente consegue identificar tudo que pode ser considerado dado pessoal. Tá? De qualquer forma, assim, é tudo que identifica ou que pode identificar. Então, vamos supor que você trate com informações totalmente abertas, né? Então, um número mais amplo em relação à idade, pessoas, né, de 20 a 30 anos, do sexo feminino ou masculino, e aí, de fato, você não consiga chegar a uma pessoa, você tem todos esses dados que não são dados pessoais. Fora isso, a gente tem o dado pessoal sensível, que é referente a uma pessoa, que pode, de alguma forma, né, trazer algum tipo de cunho discriminatório, né, ou pela própria sensibilidade da informação. Que aí já são dados que a lei ela já traz de fato escrito, dados de saúde, religião, opinião política, vida sexual. Aí, nesse caso do dado sensível, a lei já traz aí o que ela indica como dado sensível. No dado pessoal, é amplo desse jeito, tá? Tem alguns países que a legislação ela é mais restritiva. Ela fala, o dado pessoal é nome, RG, CPF, tarará. E outras, como a da Europa e a nossa, ela é expansiva, dessa forma que a gente estava falando. Tudo que você relaciona a uma pessoa e que pode individualizar essa pessoa é dado pessoal. Pois é, por exemplo, o telefone, ele pode ser considerado um dado pessoal? Por que eu estou perguntando sobre o telefone? Porque é um caos
esse negócio de call center ficar te ligando 24 horas por dia. Isso pode ser considerado um dado pessoal? Isso é, sem dúvida, um dado pessoal, né? O telefone, inclusive, você quando vai, né, pedir uma linha, ou agora, né, a gente tem aquelas questões de mesmo o pós-pago, você tem que dar suas informações. Então, pela regulamentação, inclusive da Anatel, as companhias, elas têm que identificar uma pessoa pelo número do telefone. Então, pode não ser um número, né, identificável para determinado negócio, mas em outro negócio só o número do telefone identifica uma pessoa. E geralmente as empresas, elas têm o número do telefone atrelado realmente a um indivíduo, para de fato, né, exercer alguma atividade, oferecer algum serviço, oferecer algum produto. Então a gente tem, né, até pelo Código de Defesa do Consumidor, algumas práticas que são consideradas abusivas, essas ligações, SMS constantes, não é nem pela Lei Geral de Proteção de Dados, já antes já não era permitido. E a gente tem aquela lista, né, de não perturbe, que você pode cadastrar o seu telefone e, por exemplo, né, hoje em dia, as empresas, elas não têm esse cuidado de avaliar de tempos em tempos o seu banco de dados com a lista do não perturbe. Mas com a LGPD, ela vai ter multas altas, ela vai ter uma autoridade fiscalizando. Então, é isso que a gente, né, vai ter de principal mudança. É isso que a gente enxerga, assim. A gente já vê as pessoas, né, criando já uma cultura de entender a importância dos seus dados. Isso já tem, né, já vem acontecendo com uma certa frequência. E agora a efetividade da lei vai fazer com que isso aumente ainda mais, com que o nosso país crie uma cultura de proteção de dados. Até só, né, para ficar aí, né, ilustrativo, tem um vídeo, eu acho que é no Internet Lab, um site que fala bastante sobre privacidade e proteção de dados, e ele mostra como que, né, há 2 anos você chegava na farmácia e você dava todas as suas informações sem nem perguntar o motivo. Aí era uma brincadeira que eles fizeram uma filmagem de propósito. Ah, mas qual é o nome do seu cachorro? E a pessoa, ela fazia uma cara estranha, mas ela dava a informação, né? Não sabe nem para quê. Agora a gente começa a criar uma cultura e ver uma diferença. Só que as pessoas perguntam o porquê, acham estranho, discutem um pouco, mas acabam dando a informação. Então a gente espera que logo, né, a gente realmente, de fato, conteste aquilo e não entregue a informação se não for realmente necessária. Teve uma época aí, há um ano, mais ou menos atrás, 1 ano e meio atrás, que uma drogaria em Belo Horizonte, ela não fazia venda se você não desse o seu CPF. Você era obrigada a dar o seu CPF. Ou seja, ou você dá o seu CPF ou você não compra aqui. Então, era assim, isso aconteceu aí durante uns 6, 7, 8 meses, até conseguirem tirar e abortar isso e voltar. Ela foi multada. Então... Ela foi multada. E aí o que a gente fala é assim, né? Antes, a multa não era uma multa tão expressiva. Então, muitas empresas avaliavam o risco. Ah, o tanto que a gente usar essa informação, a multa que vier depois, sabe, é o de menos. E agora, as multas são mais pesadas, né? A multa da LGPD é uma multa de 2%, até 2% do faturamento, limitada a 50 milhões de reais por infração, né? Cada infração. Então, de fato, é algo que pode aí causar um buraco maior do que a gente tinha antes, né, na nossa legislação, que era basicamente ali perdas e danos, né, tem que comprovar algum tipo de dano para o titular. E como realmente a LGPD, Denise, vai impactar na prática mesmo na vida das organizações? E na nossa, como pessoa física e consumidor? Tá bom. Nas organizações, né, a prática que a gente tem visto é, para você se adequar à lei, você precisa entender primeiro quais são os dados pessoais que você utiliza, que é aquilo que a gente falou, nem as empresas às vezes sabem. Às vezes você tem uma área de marketing que coleta um dado que, né, outra área nem sabe que é utilizado, ou a gente tem aí as pessoas da empresa colocando dados em nuvem que o TI nem sabe que existe, que nem era indicado. Então, a gente, né, acaba primeiro fazendo um diagnóstico aí, né, nas empresas para avaliar quais são os dados que são utilizados, para que essas informações são utilizadas. Se elas são utilizadas dessa forma, né,
foi dado transparência para o titular, né? Com quem você compartilha essas informações? Esses terceiros com quem você compartilha, eles têm um nível de segurança, eles também estão adequados à LGPD. Então, primeiro fazer essa avaliação para entender o que de fato vai ser necessário. Mas o que a gente vê que geralmente tem acontecido? Verificar um número muito grande de dados excessivos. Então, na prática, as empresas coletam muito mais informações do que é necessário para aquela finalidade. Então, elas já estão fazendo uma limpeza aí, né, no seu banco de dados. A falta de transparência com o titular, muitas vezes não é nem por omissão, por falha na empresa, é a omissão mesmo de não ter, né, essa obrigatoriedade aí tão firme de você ter que informar tudo aquilo para o titular e de forma clara, né, sem ter uma política extensa, deixar meios para que o titular ele sempre possa ir lá verificar como os dados são utilizados, depois também avaliar esses parceiros, aí isso vai ser um efeito dominó, né? Já está sendo, porque há uma empresa, né, que tem ali os seus empregados, ela manda os dados para uma outra empresa, uma empresa processar a sua folha de pagamentos, ela manda os dados dos funcionários para o banco onde vai abrir a conta, né, dos funcionários. Então, se ela não tiver um controle desses terceiros e causar, né, tiver algum vazamento, algum uso indevido desses dados, né, até por um funcionário ou por um funcionário desse terceiro, ela pode ser responsabilizada, porque ela não sabe quem são esses terceiros, ela não cuidou, né, dos contratos com esses terceiros para estabelecer as obrigações de cada parte. Então, isso também é algo que a gente, né, vai ter que ter aí uma avaliação. E um outro ponto também importante são as questões de segurança. Na prática, quando a gente, né, começa um programa de adequação em uma empresa, a área que fica mais empolgada é a área de tecnologia da informação, porque eles falam, olha, faz tempo que eu estou precisando, viu, de um orçamento aqui para a minha área, porque a gente fala vulnerabilidade, como a gente está exposto, e de fato são os pontos, né, que o investimento é maior. Então, não é que as empresas, né, vão fazer tudo de uma vez, mas elas precisam entender aquilo que está expondo a empresa, está expondo os dados dos seus clientes, dos seus colaboradores, dos seus terceiros, e que ela comece a tratar isso com cuidado, né? Tem tanto cuidado com outras questões, né? A gente sai de casa, você tranca a sua porta. Chega na empresa, você deixa tudo, né, aberto? Por que você cuida só do seu, né, e não vai cuidar daquilo que é o seu bem ali mais precioso, que são os dados da sua empresa? Então, é isso que a gente tem dito muito, são as informações. De fato, é difícil a gente falar de todo esse assunto, parece muita coisa, mas nada que o seu dia a dia, os processos já não consigam dar alguma respaldo em relação a isso. Muito está nessa questão da cultura da organização, e aí a gente vê para o indivíduo, né, inclusive quem trabalha nas empresas, também está achando muito legal esse projeto, as pessoas se veem no lugar de cada titular, né? Eles falam, poxa, que legal que a empresa agora está fazendo um programa dessa forma e está, de fato, querendo cuidar das informações, não só dos terceiros, não só dos clientes, dos consumidores, mas também dos seus funcionários, né? Era muito comum uma academia na esquina, uma loja, falar para a empresa, eu quero fazer uma parceria, me passa os dados dos seus funcionários, e a empresa vai lá e passa, sem nenhum, né, na maior tranquilidade. E é o próprio funcionário que depois fica recebendo ligação, recebendo e-mail, ou até se tem, né, a empresa não trata o dado de forma devida, pode até acontecer algo que traz um dano maior, né, para a pessoa. Pode ser divulgada informações dela que ela não queria que fossem divulgadas, ela pode ter até, né, o que a gente fala, o sequestro dos seus dados, usar a identidade, né, usar a sua identidade, fazer compras em outros lugares. Então, a gente tem várias situações que, de fato, podem causar um dano para o titular, que, de fato, o titular ele precisa ter a sua opção de escolha, né, dele querer estar no banco de dados daquela empresa, dele querer ter, né, ser comunicado ou receber informações, e não, de fato, ele simplesmente ter que aceitar tudo isso da forma como vem sendo feito. Então, muda aí para os dois lados, tá? É claro que essa organização das empresas, esse programa, não é algo que
que vai virar tudo de cabeça para baixo do dia para a noite, né? A LGPD é uma lei de compliance, né? Baseada em riscos. Então, o que a empresa vai avaliar, né? Poxa, eu trato dados sensíveis de saúde, vou, né, tratar isso daqui antes do que os outros dados comuns. Eu trato uma empresa do setor financeiro, né? O risco de ter um uso indevido desse dado é muito maior para o titular do que se vazar o nome dele, só o nome, né? Só o nome ninguém vai ter nenhum problema. Então, vou dar prioridade para essas ações aqui. E aí, assim, pelo menos a empresa ter um plano de ação já é um grande começo. Sim. Pessoal, lembrando aí, quem acabou de chegar, a live de hoje é LGPD, o que você precisa saber para o seu negócio. O convidado Denise Tavares, advogado com especialidade na área de privacidade e proteção de dados. Então, convide as pessoas aí, nós ainda temos um tempo aqui de live, façam suas perguntas, coloque no chat. E vamos lá, mais uma pergunta aí, Denise. O que fica diferente na prática aí para o cidadão na hora de entregar os seus dados em estabelecimentos comerciais? Para o cidadão, o que fica diferente? E para as organizações, o que fica diferente? Qual é a diferença tanto para um quanto para o outro na prática com a lei, né, com a LGPD? Tá. Aí, né, na coleta do dado, né, quando a gente entrega o dado, quando a empresa pede o dado, a principal diferença, eu acho que é realmente a questão do princípio da necessidade, que as empresas só podem coletar as informações que forem estritamente necessárias para aquela finalidade que o titular solicitou, né? Então, eu quero, né, vou comprar um produto pela internet. Quais dados a empresa precisa saber, né? Se eu pedir para entregar na minha casa, ela precisa do meu endereço, ela precisa do meu nome, ela precisa do meu CPF para emitir a nota fiscal, mas, de repente, ela não precisa de mais um monte de informação que, às vezes, são solicitadas e são utilizadas. Por exemplo, né, na internet mesmo, aquelas questões dos cookies. Você não deveria ter uma opção só de aceitar ou não. Ou você aceita e navega pelo site, ou você não aceita nada, né? A gente sabe que tem formas diferentes. Tem cookies que são necessários para a navegação. E tem cookies que eles estão avaliando as nossas preferências. Quais sites a gente entra, o que a gente para e olha por mais tempo. Então, isso eu poderia ter a opção de não querer que fosse verificado, né? Uma outra coisa são dados que são opcionais. Então, dentro, né, em uma entrevista de emprego, às vezes as pessoas pedem a raça, opção sexual. E, de repente, tem ali uma caixinha que você é obrigado a indicar alguma coisa, senão você não vai participar do processo seletivo. E o que está mudando agora é que as empresas estão deixando como opcional e dando transparência. Se você entregar essa informação, para que ela vai ser utilizada? E se você não entregar, quais as consequências de você não fornecer essa informação? Então, a ideia é que tudo seja mais transparente e que sejam coletados aí o mínimo de dados possíveis e que o titular ele retome o controle sobre os seus dados. Se você perguntar para qualquer um hoje, você sabe quais empresas que você tem cadastro? A gente não tem a menor ideia, assim, é um número tão grande. Quando a lei europeia entrou em vigor, né, e uma das questões que a lei determina é que você dê transparência, inclusive sobre os parceiros com quem você compartilha dados. O PayPal, ele, na política de privacidade, quando a lei lá entrou em vigor, ele disponibilizou e tinham mais de 300 empresas parceiras com quem eles compartilhavam as informações. Então, tem parceiros que, de fato, né, ali faz sentido, você devia ter sido avisado, mas é um parceiro que vai tratar ali o seu dado para questão financeira e tudo mais. Mas a grande maioria eram parceiros, né, de negócio que depois uma empresa, né, de, sei lá, roupa de bebê ia te ligar para oferecer, uma empresa de seguro ia ligar para oferecer. Então, é algo que a gente, de fato, fica um pouco até assustado com como isso tem sido tão rápido. E acho que agora, ainda com essas questões, né, de tecnologia, que tudo aí é máquina, o uso do dado ele acaba sendo a quantidade, né, de tudo isso é muito rápida e muito maior.
Então, se a gente não tem uma lei que, de fato, ela começa a trazer regras para tratar essas informações, aí que a gente realmente não ia ter mais, né, nenhum controle sobre nada. Cada vez mais nós somos analisados por essas informações que a gente não tem controle, né? A questão, você pede um empréstimo no banco, não é mais uma pessoa que avalia. Você já tem lá todo o seu perfil pré-analisado, pré-aprovado. Né? Você vai fazer uma entrevista de emprego, às vezes já tem até um reconhecimento facial olhando. Se você olhar para a esquerda é porque você está mentindo. Se você olhar para a direita, e se você deveria pelo menos saber, né, disso, pelo menos ser informado que isso pode acontecer. Então, acho que as coisas tendem a ir mudando. Claro que não vai ser do dia para a noite, mas é uma série de mudanças que devem ocorrer, mas principalmente voltado para essas questões de transparência. E já tem empresas aí sendo impactadas pela lei, Denise, no caso, assim, já recebendo multas, já tem sendo... E como que elas estão sendo impactadas? São denúncias? São fiscalizações? Como que tá chegando a esse impacto, né? Tá. Olha, assim, o que eu falei, né? A lei entrou em vigor o mês passado. Mas Sim. como a gente já tem, né, leis de proteção de dados, que, claro, né, tem uma atuação menor, a gente já vinha aí de um tempo aí de 2 anos para cá, com um volume maior em relação à fiscalização, principalmente pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público do Distrito Federal, ele tem uma página na internet, que é um comitê, né, uma comissão de privacidade e proteção de dados. Qualquer pessoa pode entrar lá e fazer uma denúncia. E isso já gerou aí, pelo menos tem aí mais de 50 processos sendo analisados, sendo investigados pelo Ministério Público em relação à denúncia de titulares. Os titulares estão começando a exercer os seus direitos. Então, com a entrada da lei em vigor, o titular ele pode ligar nas empresas e perguntar. Na verdade, a empresa tem que agora ter um canal de comunicação com o titular. Um e-mail, um telefone, mas ter algo, né, que esteja público para o titular consultar e entrar em contato. Ele pode perguntar que dados a empresa tem sobre ele, como que a empresa usa os dados, com quem a empresa compartilha os dados, se a empresa, né, solicitou o dado através do consentimento, ele pode revogar o consentimento e falar que não quer que a empresa cuide mais do dado, trate do dado daquela forma. Então, a gente tem um impacto, né, de uma denúncia do titular, já em relação a uma infração, e o Ministério Público, os órgãos de defesa do consumidor e o Poder Judiciário atuando. A gente tem o titular diretamente, né, querendo exercer os seus direitos nos canais das empresas, e a gente tem também outras empresas que estão basicamente montando um negócio novo com o intuito de realmente verificar como que as empresas estão agindo em relação à LGPD. Então, tem empresas que elas estão notificando outras empresas em nome de titulares para depois entrar com uma possível ação, para depois, né, entrar com algum tipo de denúncia em relação ao uso indevido de dados. Então, a gente tem, né, uma situação até anterior à lei e que vem, né, se aumentando. Agora, o Ministério Público, por exemplo, com a entrada da lei em vigor, ele já entrou com uma ação contra uma empresa que ela basicamente, né, tinha venda de bancos de dados pela internet. E essa ação até já, a empresa tirou o site do ar, essa ação foi arquivada, e também teve uma multa que também foi aplicada com base na LGPD para uma empresa do setor de construção civil. O que a gente vai ver agora é, de fato, por enquanto, Ministério Público, Judiciário e órgãos de defesa do consumidor continuando aí com essas ações. Mas a gente tem na LGPD a criação de uma autoridade específica, né? A autoridade já foi criada pela lei, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. É um órgão como se fosse a ANEEL, a Anatel, né, que vai fiscalizar a privacidade e proteção de dados no Brasil.
E na semana passada, a gente teve já a indicação dos diretores desse órgão, né, alguns cargos comissionados ali também já foram nomeados, e deve aí, né, o regimento interno também sendo aprovado, e agora a gente deve ter uma estrutura já de fato funcionando, começando a funcionar aí nos próximos meses em relação a esse assunto. E aí é uma estrutura que tende a, com o tempo, também ir ganhando corpo e braço para fiscalizações, né? Por enquanto, a gente está vendo que tudo gira mais em torno de denúncias mesmo. E denúncias não só do cliente titular, às vezes denúncia até de dentro da empresa, de um próprio funcionário. Ok. E pensando nisso aí que você está até colocando, né? Nesses impactos que estão chegando às empresas, como que elas podem se organizar, ou o que elas precisam fazer para se organizar, para estarem adaptadas legalmente aí à LGPD? Tá. A lei, ela traz, assim, uma série de requisitos, né, que um vai ali puxando o outro, né, da transparência, a questão da finalidade, você legitimar o uso do seu dado pessoal, que né, não é só o consentimento que é válido. A empresa pode usar uma informação porque ela está executando um contrato, por uma obrigação legal, então ela vai ter que avaliar, ela vai precisar começar aí um diagnóstico para avaliar o que ela vai precisar fazer. Mas antes disso, como a lei já entrou em vigor, todo mundo tem perguntado, né? Mas o que eu faço para apagar o fogo? Então, vamos lá, né? Bom, a lei já está em vigor. A gente tem aí um tempo que as empresas têm, né? Precisam para, logicamente, começar um trabalho e, de fato, se adequarem. Mas, enquanto isso, né? Por onde começar? O que fazer primeiro? Então, como a gente falou, a exposição maior está aí nessa questão de questões que o titular já pode denunciar. Ou seja, não ter um canal de atendimento à demanda do titular já é algo que a empresa já pode, né, avaliar uma forma de ter isso. Uma empresa que ela tem um ambiente digital, ela pode colocar na sua política ou no site um e-mail, né, que ela vai, que a pessoa pode ir lá e fazer a pergunta dela e depois a empresa corre para responder, mas pelo menos de cara, ela já não vai estar infringindo a lei. Avaliar a sua política, né, aqueles requisitos que a lei exige, então, nomear um encarregado de proteção de dados, dar a transparência para o titular, indicar os direitos do titular na política, são alguns pontos que já dá para ir mexendo. Não dá, ainda provavelmente, né, você não vai conseguir deixar ali 100%, porque você precisa terminar de conhecer a sua situação, mas já dá para você minimizar alguns riscos. E a própria nomeação do encarregado, né? A LGPD, ela traz uma figura que é muito conhecida aí como DPO, que é o nome que tem na Europa, o Data Protection Officer. E aqui no Brasil, é o encarregado de proteção de dados. Da forma como a lei está hoje, né? Praticamente todas as empresas precisam nomear. Oi? Deu uma travada. Deu uma travada no final, repete, por favor. Ah, tá bom. Então, lá na Europa, esse cargo, né, conhecido como Data Protection Officer, o DPO. E aqui na LGPD, ele é chamado de encarregado de proteção de dados pessoais. É praticamente uma competência nova, aí, um cargo novo que as empresas vão precisar ter alguém ou totalmente dedicado, dependendo do volume, né, ou da quantidade de dados que é tratado, ou das suas operações, ou alguém que pelo menos, né, parte ali das suas funções parcialmente esteja de olho nas questões de proteção de dados dentro da empresa. Porque tudo isso que a gente falou, de ter políticas, atender as demandas do titular, se a autoridade nacional fizer alguma solicitação, você tem que atender, você manter a sua empresa agindo de acordo com a lei. Isso exige um monitoramento, isso exige ações, né? Exige que tenha uma pessoa a par disso. Então, é claro, né, a lei ela traz possibilidades de ser uma pessoa contratada, uma pessoa jurídica, que a empresa contrata, para ser ali o seu encarregado, ou ter um comitê dentro da empresa, um grupo de estudos que vai fazer esse papel, né? Que vai ter essa função de olhar para a privacidade dentro da empresa. Então, esses 3 pontos, eu acho que são os... se você, né, falar assim, bom, por onde começar?
seria isso, o encarregado, uma política de privacidade, um canal de atendimento à demanda do titular, né? A gente ainda tem outras questões, segurança, incidentes de privacidade, a própria avaliação aí das questões de bases legais, né? Consentimento, como a gente comentou, legítimo interesse, obrigação legal, tem tudo, várias formas pelas quais as empresas podem continuar usando os dados que elas vão precisar avaliar, mas, de fato, os principais aí, as coisas que a gente vê que as empresas podem já começar mitigando seus riscos, são olhando para esses olhando para esses 3 pontos. Nossa, Denise, então ainda tem um longo caminho pela frente, né? Tem sim. E você sabe que o nosso próprio poder público também vai ter que se adequar, né? Não são só as empresas do setor privado. Então, a gente vê já tribunais de justiça nomeando seus encarregados, um plano, né? A lei prevê um plano nacional de proteção de dados pessoais. Na esfera federal, né? Já foi até indicado um plano que ele vai durar aí até 2022. Então, assim, o que a gente vê não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Mas se a empresa não tem nada feito, não tem nenhum plano, aí ela vai estar mais enrascada se acontecer alguma coisa. Mas se você tiver um incidente ali de privacidade, um dado, né, que foi destruído por um sistema que não estava ali 100%, um funcionário que vazou o dado, ou um hacker ali, um ataque, né, um incidente de vazamento, alguma coisa aconteceu, mas a empresa ela está começando, né, fazendo o seu dever de casa, está treinando os funcionários, está com uma política ali já, né, se adequando, você vê que de fato é uma empresa que é diferente de uma empresa que não está fazendo nada, que ainda nem sabe o que quer a LGPD. Então, isso vai contar bastante, né? São fatores aí para mitigar o risco, para reduzir multas. Uhum. Bom, caminhando para o final, Denise, o que realmente, né? Qual a dica que você daria aí para que as organizações, né, para que elas garantam realmente uma privacidade dos seus públicos? O que realmente a empresa, a organização precisa fazer para garantir que haja uma privacidade para os seus públicos? Teria algo assim que seria a cereja do bolo ou não? A gente fala que assim, né, uma forma de você garantir a privacidade é protegendo os dados pessoais, né? É por isso que a gente fala que a lei ela fala sobre privacidade e proteção de dados, porque para você não expor, né, as informações ou para você garantir que elas sejam utilizadas só da forma como ele espera, você precisa ter mecanismos de proteção desses dados. Então, o que a gente, né, tem visto dar certo é quando, de fato, a empresa quer uma mudança de cultura. Porque se não vier da alta administração falando dessa importância, não vai ser o funcionário na operação que vai se preocupar com isso. Então, essa mudança é a empresa pensar, esse dado não é meu, esse dado é do meu cliente, esse dado é do meu empregado, esse dado é do meu terceiro, esse dado é da população, né, da sociedade em geral. E é muito diferente, porque é muito mais comum, quando a gente vai falar do tema na empresa, as pessoas falarem, pô, mas esse dado está aqui na minha empresa, essa informação está aqui, eu vou usar do jeito que eu quiser. Né? Então, se você de fato não tem essa intenção, fica muito mais difícil. Né? Tem empresas que às vezes a gente vai fazer o trabalho e eles ficam mirabolando o que colocar no papel para fazer diferente na prática, né? Como burlar ali. E não, isso daí você vai ver, não vai funcionar, você vai gastar tempo dos seus funcionários, vai gastar dinheiro com consultoria e você vai acabar que não vai ter nenhum diferencial, você não vai se inserir nesse contexto todo global que tá surgindo, né? Então você precisa, as empresas precisam de fato entender que é uma mudança que ela vem para o bem, ela vem para trazer, possibilitar inovações de maneira segura, possibilitar que os consumidores em geral tenham mais confiança nas empresas. Então, quando você entende isso, você de fato aproveita melhor o tempo de adequação à lei. E um outro ponto bom também de falar é que, assim, às vezes tem empresas que falam, isso não é para mim. Isso daí é para os grandes. Até a autoridade chegar em mim,
né? Vai aí 20 anos, então eu não vou me preocupar com isso agora. E a gente vê que, de fato, assim, as pessoas estão preocupadas, os titulares estão olhando o que as empresas estão fazendo e os seus parceiros de negócio, outras empresas, na hora de fechar contrato, que ela precisa te passar informação pessoal, ela vai exigir que você esteja de acordo. Então, uma hora ou outra, essa conta vai chegar. O que você precisa entender? Que não é algo que, se você é uma empresa, né, menor, ou se você não lida com tantos dados pessoais, o seu nível da adequação, o seu trabalho para adequação vai ser menor. Às vezes a gente fala de maneira ampla todos os requisitos da lei, porque todas as empresas precisam se adequar. Mas uma empresa, né, igual eu falei dos setores regulados, de saúde, financeiro, é claro que elas vão ter um trabalho muito maior do que uma empresa, né, que é uma fábrica, que os dados pessoais que tem é só dos funcionários. Então, a empresa, ela também, quando ela for, né, avaliar ou internamente, ou um assessor para ajudá-la nesse assunto, ela entender que, assim, tem que ser algo que caiba no negócio dela, que vá avaliar o que precisa ser feito de acordo também com essas questões, o risco, o impacto que vai causar, o dano que isso causa para o titular, e as medidas serem, né, tomadas com essa proporção. Aí, porque todo mundo, né, quando a gente acaba falando da lei, parece de fato que é um mundo de coisas, e as empresas menores acabam falando, nossa, eu não vou nem continuar ouvindo esse assunto, porque isso não é para mim. Isso daí não vou fazer. E a gente tem trabalhado com empresas menores, com pequenas e médias empresas, com microempreendedor individual, e tem dado muito certo. Para você ter uma ideia, assim, né, o microempreendedor, por exemplo, né, é uma pessoa que ela dá treinamentos de diversidade em empresas, né, e ela tem clientes muito grandes. E os clientes já falaram, olha, eu só posso te contratar de novo se você me assinar esse documento aqui que você está de acordo com a lei de proteção de dados, porque você precisa das informações dos meus funcionários, informações de diversidade que são super, né, sensíveis, e eu não sei o que você vai fazer com esse dado, então eu preciso que você me garanta que você só vai usar para essa finalidade, que você não vai transferir para ninguém, que você tem segurança. E aí ela me procurou e falou assim, Denise, eu preciso de ajuda, eu preciso assinar esse documento, o que eu preciso fazer para de fato estar de acordo com esse documento, né, e não criar nenhum risco. Então, e ela é uma pessoa só, ela é empresa porque ela, né, é PJ, tem a empresa dela constituída, mas é só ela na prática. E ela está se adequando, ela está tomando medidas para, de fato, garantir isso, né? Às vezes, uma coisa tão simples, né? Uma virada de chave ali, apertar uma chavinha ali que vai fazer toda a diferença, é algo que já pode ser avaliado. Sim. Bom, Denise, caminhando já praticamente para o final, agradecendo, alguma dica final, algo que eu tenha esquecido aí de abordar, que seja importante trazer para o pessoal, que você queira trazer, que dentro das perguntas, né, eu tenha esquecido de trazer, que seja muito importante a informação? Eu acho que a gente comentou, mas não sei se acho que foi no começo, e não sei se ficou muito claro, né? Mas muita gente ainda está pensando que as multas são só para o ano que vem, né? Porque a multa da LGPD, de fato, está só para 1º de agosto de 2021. E aí isso confunde muito, porque aí o pessoal está falando, a lei entrou em vigor ou não entrou em vigor, a multa é só para depois, então eu tenho ainda quase um ano pela frente. E aí, só para lembrar, né, o que a gente comentou, a lei ela já pode ser aplicada. Então, a gente não tem ainda autoridade, não vai ter a multa prevista na lei, né, que só é aplicada pela autoridade, mas os órgãos do judiciário, defesa do consumidor e o próprio titular já estão, né, fiscalizando, outro lado exercendo seus direitos, aplicando a LGPD aí em ações que já estão começando, né, em ações que já foram propostas, e a gente vê de fato esse assunto já entrando aí na pauta de muitas empresas. E aí, enfim, quem vai bater na sua porta, né? Pode ser o titular, pode ser o Ministério Público, pode ser uma outra empresa para a qual você presta serviço e aí você precisa se adequar à lei, pode ser uma outra empresa, como aquilo que a gente falou,
que são empresas que estão, de fato, se municiando para ajudar os titulares, né, ou criar, na verdade, um novo negócio. A gente fala, né, tem o advogado de porta de cadeia, agora vai ter o advogado da porta da NPD. Então, isso é uma nova realidade. E é uma realidade que, se você não aceitar para o bem e aproveitar esse momento, você vai ter que aceitar por mal, né? Sim, é o que a gente tem, né? E nós vamos ter que aprender e se adaptar. Então, não tem como fugir, não tem como correr. Pois é. Denise, muito obrigada por aceitar o convite, muito obrigada por trazer tanta informação. Bom, pessoal, hoje o tema foi LGPD, né? O que você precisa saber para o seu negócio. Convidada Denise Tavares, advogada, especialista aí na área de privacidade e proteção de dados. O bate-papo foi sensacional. Para quem perdeu, vai ficar gravado aí no canal do YouTube. Então, volta lá, assista, porque está fantástico. O bate-papo vale a pena. Raquel, muito obrigada pelo convite. Adorei participar. Fico à disposição. Se alguém quiser deixar nos comentários aí a qualquer dúvida, fica à vontade. A gente responde depois, né, assim que der. E estou à disposição. E me conta aqui, para quem tiver interesse, Denise, me parece que você tem um curso sobre LGPD. Fala um pouquinho sobre isso. Tenho, é da DT3 Class, né, uma instituição de ensino voltada para a área de Direito e Tecnologia, e o curso ele é focado assim para qualquer profissional que queira ter essas habilidades de trabalhar com privacidade e proteção de dados. Então, mesmo que você não seja, né, da área jurídica ou da área de tecnologia da informação, que é realmente o maior público, mas profissionais das áreas de RH, de área comercial, marketing, de fato, os profissionais estão buscando essas novas habilidades, porque a gente, né, até saiu aí no escritório de carreiras uma pesquisa, né, na USP, que privacidade e proteção de dados é uma das habilidades, uma das áreas que está em crescimento aí na próxima década. Então, de fato, é um conhecimento muito bom, é um curso bem mão na massa, bem prático, para entender, de fato, aí esse dia a dia, o que precisa ser feito, quais são os documentos. E é um curso aí são 12 aulas, né? 12 encontros, e a gente tem uma turma agora que acaba em novembro e a próxima turma começa em dezembro. Tem algumas informações lá no meu Instagram. Quem tiver interesse, qual que é o seu Instagram? Deixa para o pessoal. DeniseTavares.adv. Então, quem tiver interesse, tem informação no Instagram da @denisitavares.adv, no curso que está finalizando agora e começa em dezembro a próxima turma, certo, Denise? Isso mesmo. Para qualquer pessoa, gente, olha, e precisa, viu? Pode ser que eu seja uma das alunas, viu, Denise? Legal, estou te esperando. Muito obrigada, pessoal. Até semana que vem. E o próximo tema aí anuncio aí durante a semana. Obrigada, Denise. Obrigada, Raquel. Até mais. Beijo. Tchau, pessoal.